Olá, hoje nós vamos para a terceira entrevista do ciclo de entrevistas Trama, iniciativa organizada pelo Grupo Trama, Terra, Trabalho, Memória e Migração, com o intuito de trazer a discussão sobre a situação dos pequenos produtores rurais e dos trabalhadores rurais no contexto da pandemia de Covid-19. A entrevistada de hoje é a Beatriz Medeiros de Mello, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente e graduada em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. A Beatriz atualmente é professora do Instituto Federal de Alagoas, do campus de Viçosa. Ela também é professora vinculada ao mestrado em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, UFAL. Hoje nós vamos falar sobre a situação dos produtores rurais em Alagoas e como eles foram afetados pela pandemia, mas principalmente como eles têm sido afetados já há algum tempo pelo corte de verbas nos programas de financiamento da agricultura familiar. Confiram. Oi, Bia, tudo bom? Oi, Tainá, tudo bem? Que bom estar com você e com o Trama todo, de alguma forma, né? Saudade de todos. É um prazer receber você. A gente está com essa iniciativa, né, de tentar saber a condição que os pequenos produtores e os trabalhadores rurais estão nesse contexto da pandemia. E você está em Alagoas, e eu sei que você tem vários projetos ligados à produção familiar, à pequena agricultura. Você pode me contar mais sobre isso? Quem são esses agricultores, as cidades e tudo mais? Posso sim, Tainá. Dentro dos meus limites, né? Eu estou aqui em Alagoas desde 2015, né? Vai fazer 5 anos, mas no Instituto Federal há 3 anos. Então, há 3 anos eu venho me dedicando mais para conhecer a dinâmica da agricultura familiar da região, que é bastante diferente da agricultura que eu conhecia em São Paulo, né? Onde fiz meu mestrado e doutorado. Então, eu tenho feito projetos de pesquisa para conhecer melhor a realidade dessa população, desses grupos de agricultores, e alguns projetos de extensão também, né, que tem sido uma experiência muito interessante para construir uma aproximação enfim, um envolvimento maior, né, a possibilidade de uma atuação do Instituto Federal para além da relação com os alunos, né. Então, eu tenho muito prazer nesse trabalho com eles. Bom, o que eu posso falar a princípio é quem são esses agricultores, né? Posso começar com isso, um pouco da história desses agricultores e as características dessas comunidades, como é que eles estão organizados. Tenho me preocupado em desvendar um pouco da questão da posse da terra, as várias formas de acesso à terra na região. Bom, então o que eu tenho descoberto é que a história de formação desse campesinato está bastante ligada à história do campesinato livre que vivia nas margens dos grandes engenhos de cana da região, né? Alagoas, como se sabe, foi uma região sempre produtora de cana-de-açúcar, né? Então, desse campesinato livre que vivia em torno desses engenhos, também de escravos fugidos, né, os quilombolas, muitos dos que saíam fugidos das fazendas do litoral iam para essa região, iam adentrando para o sertão, passando pela zona da mata, né, então o próprio Zumbi, o famoso Zumbi, ele tombou em Viçosa, né, então tem uma história ligada aos quilombos muito grande, temos 2 quilombos reconhecidos oficialmente, mas a memória que se tem deles, inclusive, é muito pequena, né? A gente tem foi produzido um silenciamento profundo a respeito da história dos quilombos, e que eu vejo algumas vezes na fala dos agricultores, inclusive, é a reprodução de alguns estigmas sobre a população negra e quilombola, né? Também uma história ligada a alguns grupos indígenas que povoaram a região, que também sofreram. Bom, Viçosa foi campo de alguns importantes genocídios, né, indígenas e quilombolas. Quando, inclusive na ocasião mesmo em que o Zumbi tombou, se procedeu a um verdadeiro genocídio da população negra na região, né, e da população indígena. Então, nós recuperamos um pouco
essa história, que a gente um dia pode também falar um pouco melhor dela, mas o que importa nesse momento é que a história da formação desse campesinato, então, está ligado a essa população livre, a população quilombola e essa população indígena, bom, e aos descendentes das famílias dos grandes engenhos da região, que empobreceram, né, com as crises que o setor canavieiro viveu na região, sobretudo em função da competição, né, com os preços do açúcar produzidos no Sudeste. E, então, nós temos a falência e a transferência de muitos engenhos e usinas de Alagoas para outros estados, e tivemos também algumas mudanças de usinas da região de Viçosa para outras regiões de Alagoas, né? Então, hoje nós não temos mais em Viçosa nenhuma usina de cana-de-açúcar, e a produção de cana foi substituída por gado. A gente tem tido também um aumento de produção de eucalipto, e há a projeção de constituição de uma zona de produção do agronegócio ligada a Matopiba, né, que aqui se chama CEALBA, o acrônimo, CEALBA, que junta as iniciais de Sergipe, Alagoas e Bahia. Mas essa produção ainda não teve impulso, né, é um projeto da Embrapa. Então, o que nós temos no contexto alagoano em geral e em Viçosa é uma migração e uma diminuição muito grande da produção de cana e aumento dessas outras culturas. E aí, como é que os camponeses ficaram nessa história, né? Algumas grandes fazendas de cana foram partilhadas entre os herdeiros, né? E então nós temos inclusive um exemplo, né, de uma comunidade que chama Cafundó dos Farias, e era uma antiga fazenda de cana que foi partilhada entre os herdeiros, e hoje é uma grande comunidade de agricultura familiar, né? Então, nós temos casos assim, de fazendas que foram sendo partilhadas ao longo das gerações, entre parentes, mas também com outros camponeses pobres que arrendaram ou compraram pequenas porções de terras dessas fazendas. Então, nós temos uma história forte de arrendamento de pequenos agricultores de parcelas dessas grandes fazendas. Essa é uma das realidades. Outra realidade curiosa é o parcelamento de terras que haviam sido doadas para a igreja por fazendeiros, e a igreja parcelou as propriedades entre agricultores familiares. E a gente chama essas terras de terras de santo, né? Terras que eram doadas para a igreja e que a igreja promoveu uma espécie de reforma agrária com os agricultores. Nós temos 2 comunidades aqui em Viçosa que têm essa história. E temos também alguns assentamentos de reforma agrária. Temos 4 assentamentos do INCRA e 2 assentamentos do ITERA, que é um Instituto de Terras Estaduais aqui, né? Então, o INCRA é aquela reforma agrária que nós conhecemos, e o ITERA é a reforma agrária de mercado, né? Quando as terras são compradas, os agricultores ficam pagando por essa terra, né? Então, nós temos essas 2 realidades de assentamento aqui. Mas a própria história dos assentamentos é bastante diferente da que eu conhecia em São Paulo, porque elas não são fruto não são fruto de ocupações, né, que foram produzidas a partir do estudo e do conhecimento de que aquela propriedade não cumpria sua função social. Em geral, elas foram terras reclamadas por pequenos arrendatários que viviam nela. Engraçado que essa é uma realidade muito forte em Alagoas, que a gente pode chamar de reassentamentos, né? Alguns autores têm chamado de reassentamentos. Então, as pessoas, agricultores ou reclamam a terra onde eles já vivem, ou retornam à terra onde eles já viveram um dia ocupando essa propriedade, né? No caso de Viçosa, os assentamentos que nós temos foram frutos de reclamações de agricultores em articulação com algumas figuras políticas com vínculo com os agricultores familiares da região, que procuraram pelo INCRA e passaram enfim, o processo jurídico de desapropriação aconteceu.
com diversas tensões, né? Diversas tensões, inclusive. Temos casos, por exemplo, de grandes arrendatários disputando o direito à terra junto com os pequenos agricultores, né? Enfim. Então, mas é uma história peculiar, diferente do que eu conhecia, porque, de fato, os agricultores, por um lado, eles não têm uma identidade sem terra, né? Inclusive, para muitos, a ideia da identidade sem terra sofre tanto estigma como em populações, em grupos não rurais, né? Na população urbana, em função de todo o investimento da mídia, na criminalização dos movimentos sociais, a gente percebe isso ressoando entre agricultores da região também, né? Então, a identidade sem terra sofre um certo estigma, mas, por outro lado, eles têm um vínculo com a terra bastante intenso, né? Um vínculo que foi produzido por uma história naquela região, né? Por um reconhecimento muito íntimo, uma relação muito íntima com aquele território. Então nós temos também, temos os parcelamentos das antigas fazendas, os parcelamentos das terras doadas para a igreja, os assentamentos do INCRA e do ITERA, e também agricultores que vivem em outras terras públicas. Lá nós temos o caso dos agricultores que vivem em terras da Universidade Federal de Alagoas, que tem uma fazenda avançada na região para estudos da área agrícola, né? Medicina veterinária, agronomia, e essa fazenda ficou desativada num certo período e, num acordo com a universidade, políticos da região conseguiram levar agricultores para morar lá, enfim, mas eles não têm nenhum documento que legitime a posse dessa terra, e isso gera uma série de problemas, inclusive para acessar os programas públicos de compra, né, de produtos de agricultura familiar, como o PA e o PNAE, enfim, eles vivem muitos problemas em função dessa situação irregular. Então, um pouco essa história da origem e da ocupação da terra ali. Agora, você falou agora, Bia, do PAA e outros programas, eu até ia te perguntar isso, apesar de ser um grupo muito diverso, né, esses agricultores pensando na trajetória deles, histórica até, mas eles, atualmente, o que eles estão produzindo e tem esse financiamento federal, estadual, como que é isso? Olha, Viçosa já foi há tempos atrás um centro comercial regional importante, né, por conta da localização. Inclusive, ela está numa região que se chama Região Metropolitana do Vale do Paraíba, porque fica na beira de um importante rio aqui, que é o Rio Paraíba, né, que corta Viçosa. Então, Viçosa tem uma produção forte de inhame, ela é conhecida no estado e no Nordeste pela produção de inhame, mas é uma produção que vem caindo há um tempo já, e isso é um problema para eles por conta de uma praga que chama casca preta, né? Essa praga infestou as terras da região e ainda não se encontrou uma solução para ela. Mas eles ainda conseguem produzir, mas numa quantidade, numa qualidade bem inferior à que se produzia antes, mas produzem também outras raízes, né, por conta, inclusive, da cultura alimentar da região e, enfim, das características do solo mesmo. Então, eles plantam bastante mandioca, né, que eles chamam macaxeira, inhame, também feijão, fava, alguns cultivos de ciclo curto, algumas hortaliças, como o coentro, que é bastante típico da culinária regional, a salsa, e recentemente tem se desenvolvido, tem se impulsionado a produção de frutas para que se constitua em Alagoas um projeto que também tem parceria da Embrapa e da Secretaria de Agricultura, que é a Rota da Fruticultura em Alagoas. Então, eles estão impulsionando a produção de frutas para que se amplie o rol da diversificação produtiva dos agricultores, né? Então, eles têm produzido essas coisas, batata, inhame, macaxeira, feijões, algumas hortaliças, e agora começando um pouco mais o cultivo de frutas. E tem uma outra fonte de renda importante para os agricultores, que eu deixei de mencionar, que é a indústria doméstica, né? É uma indústria doméstica bastante tradicional, bastante rudimentar, mas que sobrevive na região e está bastante ligada
a cultura, né, a cultura dos agricultores da região, que são as casas de farinha, né? Viçosa teve muitas casas de farinha há décadas atrás, algumas ainda sobrevivem, né? Então eles produzem bastante farinha de macaxeira, né? Nas feiras as mulheres vendem bolos e doces e queijos, enfim, e uma série de produtos derivados desses produtos agrícolas que são típicos da região. Inclusive tem uma associação que está produzindo pimenta, né, fazendo uma comercialização de pimenta dentro de um assentamento rural, que é o assentamento Dourada, né? E também tem uma produção agroecológica começando a crescer na região, né? Há alguns anos atrás, o próprio Instituto Federal ofereceu um curso de curta duração de agricultura orgânica, e desde esse curso, alguns agricultores têm praticado, né? Têm feito o esforço da transição agroecológica, que está sendo difícil, porque são poucos ainda, né? A gente sabe que a gente precisa de uma transformação mais ampla, para que, inclusive, a experiência deles se sustente. Mas a gente tem uma produção agroecológica crescendo na região, sabe? Acho que essa é uma outra informação interessante sobre a agricultura de Viçosa. Agora, como é que eles comercializam isso, né? Então, os programas, o mercado institucional sempre foi um veículo de comercialização, tem sido há alguns anos, desde que o governo do PT injetou uma verba significativa nesses programas, tem sido uma fonte de renda muito importante para esses agricultores, né? Então, há algumas associações, pelo menos três associações mais atuantes na região, que acabam centralizando a produção das pequenas comunidades dispersas e organizando essa comercialização com o PAA e com o PNAE, né? Mas a gente sabe que de 2018 para cá, a gente teve um corte significativo nessas políticas, a gente teve um impacto muito grande, né, na sobrevivência desses agricultores, na reprodução da vida deles, né, e bom, outro veículo tradicional, né, de comercialização é a feira. As feiras livres no interior de Alagoas todo, em Viçosa também, são espaços importantes, né, um espaço comercial muito importante. E não se comercializa só produtos da agricultura familiar, mas uma diversidade de outros produtos, né, vestuário, artigos domésticos. E ela é também um espaço de socialização muito importante, né, a feira. E os agricultores comercializam nessa feira, sobretudo aos sábados, mas também alguns outros dias da semana, em períodos de safra, desses produtos que eu mencionei, que são os mais importantes. Alguns atravessadores de outras regiões de Alagoas e até de Pernambuco vêm até a feira de caminhão e compram em lotes maiores, né, em maiores quantidades, essa produção. Mas os agricultores sempre me dizem que a principal fonte de renda deles são os programas públicos de compra de alimentos, a feira, né, mas a feira é ainda menos importante do que os programas públicos, né? Então, nessa ordem de importância, primeiro os programas públicos, depois as feiras, né, que é o espaço onde eles tiram aquele dinheiro que vai sustentando o cotidiano da família ali, né, que vai comprando os alimentos essenciais para a família. Então, agora, o que nós temos nesse momento? Um anúncio que, bom, quem conhece quem está ligado, né, mais preocupado com esse universo, deve ter notado, um anúncio de uma liberação de verba de 500 milhões para o PAA, em abril, foi anunciado em abril, né? E isso ainda não começou a funcionar, mas foi anunciado, né? Vamos ver como é que isso vai caminhar, o que deixou os agricultores muito entusiasmados, porque o impacto dos cortes estava sendo bastante pesado para eles, né? Mas então, você acha que essa verba que foi anunciado, que vai ser liberada, isso tem a ver com a situação de pandemia do coronavírus? Como é que eles foram afetados com isso? Eu acredito que sim, porque
A gente sabe que a política, que nós temos um presidente que não tem uma política popular e que não tem uma política de apoio à agricultura familiar, né? Então, acredito que está ficando bastante evidente para todo mundo que a agricultura é um serviço essencial, né? Embora a gente tenha poucas medidas políticas tomadas no sentido do reconhecimento dessa importância, do reconhecimento político e econômico, da importância dos agricultores, a gente não tem visto muitos programas, inclusive de proteção, né, sistematizados, organizados, para levar um pouco mais de segurança para os agricultores. Então, eu suponho que sim, sabe, Tainá, que essa verba tem relação com, primeiro, com a dificuldade que o Brasil certamente está vivendo, porque não tem garantido a sua soberania alimentar, né? O Brasil não tem soberania alimentar, a gente sabe que os grandes produtores, a maior parte das nossas terras são destinadas para a produção, para exportação, com grandes conglomerados que estão festejando o fato dos preços dos alimentos estarem aumentando, né? Com certeza. Então, eu acredito que nós vivemos claramente um problema de soberania alimentar e está muito evidente que quem alimenta a população brasileira são os pequenos agricultores, né? Esse momento é um momento importante para que a gente reafirme a importância da agricultura familiar e para que a gente defenda mais direitos e mais verbas e uma reforma agrária mais ampla, né, uma reforma agrária efetiva e não essa contra-reforma agrária que nós temos visto, que abre, né, que enfim, desapropria as terras e deixa os agricultores sem assistência técnica, sem financiamento, né? Então, nós precisamos de uma reforma agrária que garanta a soberania alimentar. Acho que esse momento de pandemia está nos fazendo encarar essa contradição, né, que a gente já conhece há muito tempo, né. Agora, com relação às feiras, né, com relação aos espaços de comercialização agora para os agricultores, a feira não deixou de funcionar, mas ela tem funcionado com mais cuidados, um distanciamento protocolar entre as barracas, a obrigatoriedade do uso de máscaras. A gente tem pensado, eu tenho pensado junto com os agricultores e também com o professor de administração, alguns professores de administração de empresas do meu campus, a articulação de um sistema de compra e venda online de produtos da agricultura familiar. É muito difícil a gente fazer isso à distância, né? Eu não moro em Viçosa também, moro em Marechal Deodoro, que fica a cerca de 1 hora de Viçosa. Então, nós temos mantido contato, alguns contatos pela internet, né? E tentando articular isso, que não resolve o problema, a gente sabe que não resolve, mas abre algumas portas para algumas soluções emergenciais, né? Para ampliar um pouco a capacidade de comercialização nesse momento. Agora, o que nós temos visto é isso, os agricultores estão abandonados nesse momento e essas medidas que têm sido articuladas por grupos específicos, né? Eu tenho visto circular em grupos de agricultores familiares e grupos agroecológicos aqui de Alagoas, algumas medidas, inclusive solidárias, né? O Movimento Sem Terra plantando e doando alimentos, né? Fazendo e doando máscaras, articulação de grupos para contribuir financeiramente com o sustento de algumas comunidades rurais, esforços de comercialização à distância, esforços de ampliação daquele modelo da comunidade que sustenta a agricultura, né, de construção de um elo entre consumidores e produtores, um elo que vá para além da relação de consumo, mas isso não se constrói de um dia para o outro, né? Então, acho que esse momento também nos expõe essa situação, né? A necessidade de construirmos vias alternativas, mas também de lutarmos por uma reforma agrária ampla e mais efetiva, né? E um apoio aos agricultores também mais efetivo. E me diz uma coisa, dá para ter uma noção? Eu entrevistei o José Pereira um tempo atrás e ele estimou os agricultores lá da cidade dele, né, que é Tangará da Serra, em Mato Grosso,
ele estimou que eles tinham uma perda de mais ou menos 30% em relação ao que eles vendiam antes na feira. Será que os agricultores aí têm alguma estimativa de quanto se perdeu em relação a isso ou não? Olha, não tenho essa informação, Tainá, mas eu suponho, pelo que eu conheço dos diálogos que tive com eles durante esses anos, é que o impacto no corte das políticas foi mais forte do que o impacto dessa pandemia para a reprodução cotidiana, sabe? A feira para os agricultores de Viçosa nunca foi o espaço mais importante de reprodução social, né? Então, essas políticas sociais sempre foram muito importantes. Então, certamente tem um impacto nesse dinheiro que serve para a manutenção da vida cotidiana, né? Mas acho que o corte nas políticas é ainda mais grave nesse sentido, sabe? Viçosa tem tido Bom, Viçosa também, claro, está em quarentena, mas a circulação não se reduziu tanto quanto nas capitais, sabe? A circulação não está tão reduzida, assim, talvez até por uma dificuldade, não sei, de fiscalização, ou talvez porque eles estejam mais longe dos focos, né, do foco das mortes nesse momento. Então, a sensação de medo parece que está um pouco mais distante de lá, sabe? Então a circulação não está tão prejudicada, o que é um problema porque a gente sabe que a doença também se espalha muito rápido, né? Enfim, mas é isso. Eu acho que nós estamos vivendo um problema que é de soberania alimentar. Acho que esse é uma questão que a gente precisa destacar, né? Nós não temos garantida a soberania nacional, né? A Conab não tem estoques, não tem verba para fazer estoque, e não temos verba para financiar, né? Não temos tido verba destinada ao financiamento da produção. Isso nos coloca numa situação bastante delicada nesse momento de pandemia, né? Então, enfim, quem sabe seja um momento importante para que a sociedade se dê conta da importância da agricultura familiar, né? E, bom, o Estado já tem agido, ainda que sob a pressão do contexto, né? Ainda que sob a pressão da situação emergencial que a gente está. Tenho muita, né, assim, não tenho esperanças de que a concepção deste governo mude, mas se a concepção da sociedade a respeito da agricultura familiar muda, a gente tem condições de, quem sabe, transformar esse quadro numa próxima eleição, né? Aliás, que ela aconteça quanto antes, não é? Esperamos, né? Estamos numa situação Esperamos. difícil, menina, difícil, cada dia pior, né? Tá bom, Bia. Muito obrigada Beleza, por ter aceitado Tainá, foi participar. ótimo.